porque eu vou falar agora do governo de São Paulo, que decidiu pela autorização para a liberação do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. Lembrando que a capital paulista ainda não definiu, ou seja, se a capital paulista optar por não liberar, vale a regra mais rígida, segundo determinação do Supremo Tribunal Federal. E aí o paulistano não poderá tirar a máscara em locais abertos. Isso tem causado muita polêmica, divergência entre especialistas. Vou conversar sobre esse assunto com a doutora Raquel Moarec, que é infectologista da Rede DOR e da Medicina Interna Personalizada. Doutora, uma boa tarde, como vai a senhora? Boa tarde, Pablo, boa tarde a todos aí. Aquela pergunta básica, é hora de tirar a máscara em locais ao ar livre ou ainda não é hora? Olha, eu sou de acordo com a nossa taxa de transmissão e a nossa evolução dessa doença dentro de cada município ou estado. Se eu diminuir essa transmissão e tiver a toque de caixa a vacinação, a gente pode deixar de usar esta máscara desde que diminua os riscos comunitários. Então, se tiver uma pessoa com fator de risco aumentado, a vacinação perto dos seus 5 meses, sem tomar a sua terceira dose, essa pessoa precisa se proteger e continuar usando a sua máscara, para que evite a sua transmissão ou que pegue este vírus. Nós precisamos ter a consciência, a liberação de governo ou de município não necessariamente é aquele risco que a pessoa está correndo ou saber se a sua imunidade está adequada para tirar essa máscara. Mas aí a gente precisa que as pessoas tenham consciência desse assunto. As pessoas tiveram consciência quando foram tomar a primeira dose da vacina. Muitas não tiveram para tomar a segunda dose. O brasileiro, em geral, tem consciência do risco que é a Covid-19. Houve um relaxamento geral e aquilo que está acontecendo agora na Europa, por exemplo, talvez só chegue aqui no Brasil e aí, assim, quando chegar, que nós vamos ter ideia da gravidade dessa quarta onda. A gente precisa ter sempre uma análise epidemiológica, uma análise da taxa nossa de transmissão, que realmente voltou a aumentar agora um pouco para 1,06. Os riscos comunitários, eles existem e nós temos focos. Então, a vacinação, ela tem que estar completa, ela tem que estar com a sua terceira dose a partir de 5 meses, porque a variante Delta, ela é altamente resistente, apresentando o quadro apesar da vacinação. Então, a vacinação, ela não é excluente para que você não pegue, ela é para diminuição de formas graves. A população tem que ter a sua consciência de que estou perto da minha vacinação da terceira dose, eu sou uma portadora de fator de risco, eu tenho uma gravidade familiar, eu preciso continuar usando a máscara e isso nós temos que levar que a pandemia ela ainda está presente e a Europa entrou em retorno dos casos, agora a Alemanha, mais de 100 mil óbitos, mesmo com 60%, 70% da vacinação. Isso quer dizer, ainda temos gravidade no mundo, ela ainda pode voltar para nós e a gente tendo essa consciência de que a vacina tem o seu limite e precisa ser revacinado com a população, independente ou não essa terceira dose. Doutora, a Bahia, o governo baiano, há pouco a gente soltou aqui, inclusive, uma fala do governador Rui Costa, falando que no estado, a partir do dia 10 de dezembro, só pode utilizar o ônibus intermunicipal quem apresentar algum tipo de comprovante para vacinação completa. É uma forma de o governo cobrar que a população seja vacinada. Na opinião da senhora, as várias medidas que os governos têm tomado para fazer com que a população volte para tomar a segunda dose, têm surtido efeito? Ou a senhora acha que ainda tem algo por trás com relação à segunda dose? Busca ativa, cobrança de passaporte de vacina, exigência da caderneta de vacinação, campanhas mais fortes, como em São Paulo, por exemplo, dia D de vacinação, sábado de mutirão e por aí vai. Eu acho que é tudo somado e abrir esse leque para que a população entenda que a vacinação vem para ajudar a diminuir gravidade e mortalidade e a vacina, ela vem para ajudar nós termos uma vida normal novamente, uma vida que podemos trabalhar e viver e conviver, desde que a gente faça o nosso dever, que é vacinar. E prestar atenção a cada 4, depois perto dos 5 meses, que vai dar na grande maioria da população, janeiro e fevereiro. Então, tomar este cuidado
para evitar os aglomerados e voltar a usar sua máscara, se tirarem, né, para que não tenha o risco de pegar ou de transmitir um vírus um pouco mais resistente quando a vacinação cai. Doutora, o que ajuda a formar uma nova variante contra a Covid-19? É um número maior de pessoas circulando em um mesmo ambiente? É a mudança climática? O que ajuda a criar uma nova variante? Pablo, a vacina, a variante, elas são naturalmente feitas a sua própria seleção a partir de focos de infecção comunitária. Se a gente ainda tem transmissão sustentada comunitária, como ainda nós temos no país, mesmo que tenha diminuição de gravidade, mesmo que tenha diminuição de mortalidade e internação, nós temos focos ainda. Esse vírus, ele se adapta naquele ser humano e ele transmite um vírus um pouquinho mais resistente ou formando resistência. E isto é o que a gente precisa evitar. É melhorar a nossa resposta sustentada através da vacina e diminuir o risco dessa transmissão cruzada. Só através de cuidados, consciência e vacinação. Antes de encerrar nossa conversa, eu queria trazer um outro assunto aqui. Há pouco eu li a notícia de que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está afastado porque está com influenza. E aí citei a baixa adesão à população à vacinação contra a gripe. Queria que a senhora reforçasse a importância da vacinação contra a gripe também, por favor. Olha, nós tivemos uma pandemia de gripe em 2009 e só a vacinação diminuiu o risco e a gravidade, o monstro que era a influenza naquele período. Nós vivemos o grau de gravidade de influenza desde a primeira, da Guerra Espanhola e tudo mais. Então, só a vacinação diminui gravidade. É claro que nós diminuímos os quadros de gripe por usar a máscara, por diminuir esse contato interpessoal. Então, várias infecções respiratórias houveram sua diminuição por causa disso. Então, a vacina, menos de 50%, como a gente já sabe, vacinação tem que estar em torno de 80% a 90%, seja ela qual for, para diminuir o risco, incluindo a influenza. Então, só vacinando eu diminuo a gravidade, seja de qualquer vírus respiratório. E é só aderindo a isso, independente da faixa etária. Doutora Raquel Marrec, infectologista, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos da Band News. 3h18 agora pelo horário de Brasília.